Bom dia, galera do sexto ano! Vou fazer um videozinho aqui para vocês, rapidinho, explicando o criacionismo de novo e o evolucionismo. Vocês lembram que nós estamos falando da pré-história? Porém, de onde surgiu essa ideia de que o ser humano, ele evolui na natureza? Bom, eu contei para vocês do Charles Darwin, né? Darwin era um estudioso, era um cientista, ele viveu para isso. Darwin, ele foi numa viagem muito longa, de 2 anos, acho que durou essa viagem, às Ilhas Galápagos. Lá, Darwin colheu vários fósseis, que são vestígios fossificados de animais, de restos, né, de animais, de seres humanos, são considerados de plantas, são considerados fósseis. Então, estudando esses restos, esses fósseis, Darwin viu que da mesma espécie que ele pegava, por exemplo, vários pássaros da mesma espécie, eles tinham características diferentes, tinha algo de diferente na característica dele, né? E aquele que tinha a característica diferente, mais adaptado ao ambiente, ele conseguia sobreviver. Então, Darwin chegou à conclusão dos seus estudos, que foram longos esses estudos, de que tudo na natureza evolui. Os animais, os seres humanos, as plantas, e se adaptam a esse ambiente. Dessa premissa, ele chegou à seguinte ideia de que o ser humano evoluiu da mesma cadeia dos primatas, tá? Não é dizer que o homem veio do macaco, não. Ele teve origem no mesmo tronco, porque os primatas são seres que agarram, que têm a capacidade de agarrar, de pegar, de balbuciar sons. Então, o ser humano também tem essas mesmas características, né? Já a teoria criacionista, ela é diferente. Ela acredita tem embasamento religioso na Bíblia, né? E que conta lá em Gênesis a criação do mundo em 7 dias, né? 7 longos períodos. E aí teve o dilúvio, teve várias passagens bíblicas até surgir aí, né, até o ser humano aí, que foi a última criação, foi o ser humano, né? Então, gente, eu não estou falando que é para acreditar uma e acreditar em outra. Até o próprio Darwin, ele ficou muito confuso, porque ele era muito católico, né? E quando ele foi então colocado, desligado da igreja, não podia nem entrar na igreja mais, ele se sentiu muito mal com isso, não publicou a sua tese evolucionista. Darwin deixou essa tese engavetada por mais ou menos uns 20 anos, até o Frederick Wallace também ficou numa ilha isolada durante um tempo, e não foi na mesma, e ele ia publicar. Quando Darwin ficou sabendo, ele falou, poxa, eu tive tanto trabalho, e eu não consegui, outro vai vir e vai publicar a teoria evolucionista. Darwin foi e publicou. Foi um escândalo na Inglaterra, né, de que o homem surgiu do primata. Bom, os primeiros vestígios desse primata a ser encontrado aí foi há 5,5 milhões de anos atrás. É muito tempo, não é, gente? 5,5 milhões de anos atrás. Só que esse ser humano, ele foi encontrado lá na África, perto do Saara. Gente, como que as espécies se espalharam por todo o planeta Terra? Todo aluno pensa isso, né? Então, primeiro foi o Australopithecus. Ele tinha uma capacidade de raciocínio menor do que o Homo sapiens, que é o homem que nós somos hoje. Então, isso demonstra, através dos fósseis encontrados de Australopithecus, depois de Homo habilis, depois de Homo erectus, depois de Homo sapiens, todos comprovam que houve uma evolução, tanto na estrutura física do ser humano,
Ele foi ficando ereto, ele reduziu a mandíbula, ele aumentou a caixa cerebral, ele desenvolveu os ossos, ele se tornou bípede, né? Ele deixou de ser Australopithecus, passou a ser Homo habilis, que conseguia colher frutos. A partir dessa coleta de frutos, né, ele desenvolveu, e mais em alguns milhões de anos, ele se tornou Homo erectus, com uma capacidade cerebral maior, de fabricar artefatos em metal e em pedra polida. Então ele foi tornando-se bípede e sua capacidade cerebral foi aumentando, né? A partir daí, mais ou menos cerca de 2 milhões de anos, esse ser humano ele começou a migrar, tá? O próprio Australopithecus ele já saiu migrando da África. Por que ele foi migrando? Porque ele precisava de alimento, ele só era caçador e colhedor. Então ele vivia do que a natureza proporcionava para ele. Ele ia atrás daquilo que a natureza proporcionava para ele, né? Então ele foi imigrando para os outros continentes. Até tem uma teoria sobre essa imigração, de que esse ser humano ele veio migrando da África para o continente asiático, onde é o Japão, a China. Depois ele passou pelo Estreito de Bering, que hoje, gente, mas é oceano. Ele afundou, tia. Ele veio navegando, tia. Provavelmente numa época que a Terra resfriou. Ele procurou um outro habitat, esse ser humano. Então, como esfriou essa faixa de terra, esse istmo, que ela é mar junto com terra, ele congelou e eles vieram passando ali pelo chamado Estreito de Bering, que hoje não existe mais, porque a característica do globo terrestre, do planeta Terra, era outra. Os continentes eram mais próximos, mais juntos. Isso possibilitou com que ele passasse para a América do Norte e se espalhasse. E daí foram vindo outros grupos também. Essa imigração, ela não parou, tá? Eles vieram imigrando, né, logo depois, se fixando há mais ou menos 12 mil anos. Esse Homo sapiens, sim, ele parou, mas os outros continuaram andando de uma região. O Homo sapiens, quando chegou na evolução do Homo sapiens, já tinha até aqui na América, inclusive na América do Sul. Aí vocês falam assim, tia, será que eles foram os nativos daqui, né? Então, os índios são diretamente descendentes deles. Nós somos, né, gente? Todos somos do Homo sapiens, tá? Não tô falando que não existe, a religião não é pra gente acreditar, não. Eu acredito nas duas teorias, como eu falei pra vocês ontem, né? Então, gente, esse ser humano, ele veio, então, através da sua necessidade migratória, e isso foi tudo na pré-história. Nós estamos falando aí desse Australopithecus, esse primeiro homem de 5 milhões de anos atrás. Nós estamos falando do período do Paleolítico, onde ele ainda era caçador e coletor. Quando ele chegou aqui no Brasil, tem mais ou menos 12 mil anos, de acordo com as pesquisas, de acordo com o fóssil da Lucy, que foi encontrado em Lagoa Santa, né? Esse hominídeo chegou aqui, já o Homo sapiens, com características negroides, chegou aqui há mais ou menos 12 mil anos, né? Nós temos o Museu Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, em São Raimundo Nonato. Lá é o maior sítio arqueológico com pinturas rupestres do mundo. Esse Museu da Serra da Capivara. Lá tem o Museu do Homem Americano, interativo, muito legal. Foi todo reformulado esse museu, onde quem começou esse trabalho todo foi a arqueóloga Niede Guidon, que foi erradicada aqui no Brasil. Niede Guidon, uma arqueóloga muito importante para nós brasileiros, porque foi a partir dela que começou os trabalhos sobre as pinturas rupestres e os nossos ancestrais, quanto tempo eles chegaram aqui na América e como eles viveram. Então, daí foram encontrados sítios arqueológicos no Piauí, onde está a maior parte desses sítios arqueológicos. Em Lagoa Santa e no Mato Grosso também foram encontrados sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos são lugares que têm vestígios de civilizações passadas,
de habitat de civilizações passadas, né? Esses vestígios, eles são encontrados em grande quantidade. Daí, eles são sítios arqueológicos porque eles são lugares para se estudar essas civilizações. Graças a Deus, a partir dos estudos de Nied Guidon, nós podemos saber muito sobre um homem americano. Esse Homo sapiens que se espalhou por toda a América, tá? Então, nós vamos continuar os nossos estudos. A tia Sara depois vai falar mais um pouquinho. Agora, importante, os cientistas, eles ainda não conseguiram fazer a árvore genealógica ainda, porque só foi encontrado o Australopithecus, depois o Neandertal, né? O homem de Neandertal. E aí, anterior a isso, o tal do elo perdido, não se acha. Não se achou quando que começou essa evolução, quando que separou ali, né? Então, os cientistas não conseguiram ainda encontrar o elo perdido. E cientistas e arqueólogos. É uma busca constante para isso, tá bom? Beijo para vocês, vamos assistir o vídeo direitinho. Depois nós vamos começar a falar sobre o Paleolítico, sobre o Neolítico e sobre a Idade dos Metais, porque o meu celular tá com a memória curtíssima, tá bom? Beijo!